Oi, gente, tudo bem com vocês? Maiara Vancini, nutricionista aqui, mais uma vez, para nós conversarmos sobre temas tão importantes da nutrição, né? E que são super importantes e essenciais para a manutenção da nossa saúde e também para o emagrecimento, afinal de contas, é o que nós estamos aqui fazendo juntos, né? Buscando emagrecer, queimar gordura, mas também ter mais vigor físico, vigor mental, mais disposição, dormir melhor, funcionar melhor o intestino, funcionar melhor, né, todo o metabolismo, enfim. Ter saúde, saúde por completo, né? Não só saúde física, mas também mental, emocional, social e tantas outras. E hoje, né, eu quero passar para vocês a nossa segunda etapa, né, do nosso processo, que estamos no projeto de emagrecimento de 21 dias, né? E nós fizemos, né, no primeiro momento, a abordagem detox, que é muito legal para dar uma boa desinflamada no corpo, desinchar, né? E agora nós vamos para o segundo momento, que é trabalhar através da ferramenta da dieta low carb. Eu gosto de falar assim, gente, dieta low carb, para mim, ela é quase que um estilo de vida. Não gosto de falar, é uma dieta, é um cardápio, porque não é, de fato é um estilo de vida. Nós fomos condicionados e aprendemos, eu aprendi lá na faculdade, né? Em 2007, quando eu comecei, que a nossa única fonte de energia era o carboidrato, que a gente precisava de carboidrato para ter energia, né? E aí, quando a gente queria trabalhar com o emagrecimento, e a gente, né, precisava diminuir o consumo calórico daquela pessoa na alimentação, automaticamente a gente diminuía a quantidade, principalmente de carboidrato que aquela pessoa comia, mas também muito focado em calorias, né? E assim, com muito medo de mexer em gordura, em proteína, para que não perdesse massa magra, para não aumentar ali níveis de colesterol e tudo mais. Só que com vários estudos recentes, né, a gente veio entendendo que, na verdade, o carboidrato ele não é a nossa única fonte de energia. A proteína e as gorduras boas, elas também são, né? E a gente pode usá-las como combustível mesmo para o nosso dia a dia, para as nossas atividades, e isso vai fazer o quê? Com que a gente aumente a quantidade de proteína, aumente a quantidade de gorduras boas, diminua o consumo de carboidratos no nosso dia a dia, e no primeiro momento vai nos levar ao emagrecimento, né? Porque o nosso corpo ele vai utilizar essas reservas que nós temos para poder também gerar energia. Mas depois, no segundo momento, ele vai nos ajudar a manter, a não ficar naquele reganho de peso, não ficar numa dependência, né, de comer doce, de comer massa, porque eles são praticamente assim viciantes, né, os alimentos fontes de carboidrato. A gente fica muito condicionado a comê-los sempre. A gente sente fome muito rápido, porque tanto a proteína como a gordura, elas dão mais saciedade, então a gente demora mais para ter fome. O carboidrato, por conta da solicitação, né, de insulina que ele faz no nosso organismo, né, conforme ele entra, porque todo carboidrato, depois de metabolizado, ele se torna em açúcar, então ele vai precisar de mais insulina, e quanto mais insulina, mais ela vai trabalhar para tirar aquela aquela glicose da corrente sanguínea, e mais a gente vai ter isso sendo armazenado, né, nas nossas células adiposas, e no final da conversa, a gente vai engordar cada vez mais, né? Ou então a gente vai ter dificuldade para emagrecer. Por isso que é importante, na nossa prática, no nosso dia a dia, a gente diminuir o consumo de carboidrato. Ele não é um vilão, ele não é totalmente sem necessidade. Não, a gente precisa de carboidrato, a gente precisa de açúcar na nossa corrente sanguínea, com certeza a gente precisa, mas a gente precisa moderar e consumir numa quantidade com cautela, né? Com atenção. E o que eu quero compartilhar com vocês, gente, é um pouquinho mais, né, sobre a questão
da low carb, como ela funciona, como a gente pode trabalhar com ela na prática, tá? Eu já estou compartilhando com vocês aqui a minha tela e eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês sobre o que nós vamos fazer e como nós vamos abordar nesses dias, tá bom? E assim, gente, a low carb, ela se caracteriza, né, basicamente, em uma alimentação onde tem pouca ingestão de carboidratos, como eu falei, e um aumento de gorduras boas, gorduras saudáveis, gorduras naturais, né? E também um aumento de legumes, de verduras e de frutas, né? A nossa base, a base da alimentação low carb é uma alimentação saudável, é uma alimentação rica em nutrientes, né? E os alimentos que são fonte de açúcar, pães, massas, doces, esses a gente consome, claro, pode consumir, como a gente já falou algumas vezes sobre o equilíbrio, porém em pequena quantidade, esporadicamente, de forma como exceção, né? E assim, a low carb, ela é excelente para perder gordura corporal, ela controla o metabolismo da glicose em indivíduos com diabetes, como a gente falou. Ela também melhora as disfunções metabólicas, a obesidade, doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes, entre outras. Ela nos ajuda na percepção da nossa saciedade. Então, a gente começa a comer com mais consciência, entendendo mesmo o que o nosso corpo está exigindo de nós, né? E assim, algo importante para a gente entender. Existem dois tipos de carboidrato, né? Os simples e os complexos. Os simples, eles são rapidamente absorvidos no nosso organismo, né? Eles dão energia de forma mais rápida, e eles são quem? O mel, os açúcares, o melado, farinha branca, frutas mais doces, eles são carboidratos simples. Eles entram na corrente sanguínea e eles já são automaticamente absorvidos. E os complexos, eles passam a ser absorvidos mais lentamente por conta de possuírem uma estrutura maior, principalmente em relação às fibras. Então, a batata doce, o arroz integral, os vegetais em geral, os feijões, folhas, eles são considerados carboidratos complexos, tá bom? Em comparação, né, um e outro, eles vão levar mais tempo para serem digeridos e, portanto, a liberação de energia no metabolismo vai ser mais lenta e em relação à nossa saciedade também, como a gente falou, a gente vai demorar um pouco mais para sentir fome do que quando nós comemos carboidratos simples. E assim, e eles também, né, com isso impedem que a glicemia suba de uma vez só, como a gente falou, né, e aí dá essa possibilidade para o organismo de ter essa energia sendo liberada aos poucos, certo? E aí, gente, assim, o que acontece muitas vezes, né, no ciclo vicioso do carboidrato? Você come um carboidrato, que ele possui propriedades viciantes, então você tem vontade de comer, você acabou de comer carboidrato, daqui a pouco você quer comer de novo. Ele ativa regiões nos nossos cérebros de prazer, de recompensa, então a gente acabou de comer, aquilo satisfaz as nossas emoções, mas daqui a pouco a gente quer comer de novo, porque a sua glicemia dispara, o cérebro libera dopamina, que dá a sensação de prazer, a insulina, que é liberada em grande quantidade para resolver aquele carboidrato, e rapidamente ela faz uma redução da glicose na corrente sanguínea, e tão rápido quanto ela subiu, a glicemia também despenca. E aí essa insulina alta, né, na corrente sanguínea leva ao acúmulo de gordura, como a gente falou, e sem açúcar o corpo envia sinais de abstinência. Então ele começa a pedir desesperadamente para que você coma açúcar, carboidrato de novo. E aí você tem fome constante e desejo por mais carboidrato. E os baixos níveis de açúcar no sangue ativam a fome e o desejo por mais doces. E é um gatilho de compulsão alimentar. Então, o carboidrato, infelizmente, eles nos mantém nesse ciclo vicioso da necessidade de comer carboidrato, diferente da proteína e das gorduras boas, dos vegetais, dos legumes e verduras, que eles não fazem isso com a gente. Né? Aqui eu tenho uma tabela bem simples para vocês entenderem um pouquinho o grau, né? A quantidade que tem de carboidratos nesses grupos de alimentos. Vocês perdoem a minha voz, gente, a minha dificuldade aqui um pouquinho, que eu tô gripada, tô melhorando, tô voltando da gripe, mas vamos lá, né, pra gente finalizar aqui. Então, ó, o que tá lá embaixo, vocês percebem que são os alimentos que têm menos, né, uma taxa menor de glicemia, né, de quando é transformado em glicose, em açúcar.
uma taxa menor de carboidrato. E conforme ela vai subindo ali, ela tem uma taxa maior de carboidrato, tá bom? A média de consumo é abaixo de 130 gramas por dia, né? Mas isso é as que as pessoas consomem, né, no geral. Mas o ideal para quem está nesse processo de emagrecimento e low carb é que seja pelo menos abaixo de 100 gramas de carboidrato por dia. E como eu falei, como se torna um estilo de vida, você percebe que você não precisa daquela quantidade toda de carboidrato e você sai desse ciclo vicioso, você come realmente quando você quer, quando você está com vontade, quando você tem o desejo por algo específico, e não o tempo todo fica necessitando de carboidrato, que quanto mais a gente come, mais a gente vai precisar, mais o nosso corpo vai solicitar. Então, ó, só para vocês terem uma diferença ali em relação aos exemplos, né, que eu usei para 100 gramas, a batata doce em 100 gramas dela, ela tem 4,2 gramas de fibra, enquanto a mandioca, por exemplo, ela tem 1,6 gramas de fibra, né? Porém, em carboidrato, ela tem 26, uma média de 26 gramas de carboidrato e a mandioca tem 30. Então, assim, ó, os dois são carboidratos, né? Porém, a batata doce ela tem muito mais fibra e menos carboidrato. Então, entre um e outro, eu vou preferir a batata doce, porque ela tem mais fibra, vai me ajudar mais nessa questão da absorção da glicose que a gente falou, e não vai ter tanto carboidrato assim. E dá uma olhada na bolacha água e sal lá embaixo. Olha, 5 bolachas água e sal, ela tem praticamente a mesma quantidade de 100 gramas de batata doce e nada de fibra. Vamos lá, mais um exemplo ali, ó. Por que a gente fala tanto também do abacate, né? Uma fatia de abacaxi, ela tem 1,2 gramas de fibra e 14, 15 gramas ali de carboidrato. O abacate, 4 colheres de sopa, para dar um equivalente, vai ter 10,8, quase 11 gramas de fibra, né? E carboidrato vai ter 11,3. Então, ele tem infinitamente mais carboidrato e infinitamente mais fibra e muito menos carboidrato, né? Também da mesma forma ali com as oleaginosas, para vocês entenderem um pouquinho sobre as castanhas. Então, assim, gente, deixa eu voltar aqui. Eu vou enviar para vocês também o nosso cardápio, tá bom? O que vocês vão seguir para dar uma base para vocês aí para os próximos dias, o que vocês vão seguir e acompanhar. Mas o importante é mudar a mente, mudar a visão em relação à comida, mudar a sua necessidade de compreender. Quanto mais carboidrato eu comer, mais eu vou precisar, mais o meu corpo vai solicitar. Então, quanto mais eu puder diminuir no consumo de carboidrato, de açúcar, além deles serem inflamatórios, além deles trazerem, né, muito mais sobrecarga para o nosso metabolismo. E as gorduras boas no abacate, do azeite, do coco, das oleaginosas, das carnes mesmo, mas com moderação, mas da carne do próprio, a gordura do própria carne, né, do próprio alimento. Isso tudo traz benefícios, tem nutrientes para o nosso corpo. Agora, muitas vezes o carboidrato, e a maioria do carboidrato que a gente consome é o simples, que eu falei ali, então isso dificulta e muito o emagrecimento, e não só o emagrecimento em si, mas a manutenção disso, né? Nos ajudar a permanecer num corpo mais saudável, um corpo mais leve, nos sentindo melhor, né? Tendo mais disposição no nosso dia a dia e tudo mais. Então, por enquanto é isso. A gente vai conversar mais vezes, né? Ali no grupo também em relação a isso, mas o importante pensem sempre como low carb, como um estilo de vida. Não só uma dieta, não é algo que você vai fazer por uma semana e acabou. Não, pense como um novo olhar mesmo. E o seu corpo vai se habituar. E você vai ver os resultados, com certeza. Tá bom? Muito obrigada, um beijo. Até a próxima.